1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Existe uma maneira correta de interpretar esse texto e uma maneira errada, equivocada de interpretar essa passagem, né, maravilhosa. Talvez você não se atentou para isso, talvez você já questionou isso, como eu já questionei essa passagem, né, por às vezes estar vivendo algo muito difícil e que eu tinha certeza que aquilo que eu estava vivendo não era da vontade de Deus. Porque eu mesmo saí por um instante daquilo que eu entendia que Deus tinha para minha vida, mas eu preferi fazer o que eu queria ao invés de fazer o que Deus queria em alguma situação, em alguma circunstância aqui, como nós acabamos de ler. E eu entendi que saindo daquilo e vivendo o que eu estava vivendo, não teria nexo eu agradecer por aquilo, porque não era o que Deus queria que eu vivesse. Então não haveria ali motivo para me agradecer, né? Então esse texto às vezes foi difícil para mim entender. Talvez para você nunca teve problema, nunca teve nenhuma, como posso dizer, interrogação, aí um ponto de interrogação sobre isso, né? Mas vamos falar hoje exatamente sobre isso, porque quando eu vim a descobrir isso, foi algo muito bom para o meu coração, algo muito bom para o meu entendimento, para que todas as vezes que eu ouvisse essa palavra de 1 Tessalonicenses 5,18, isso ficasse muito bem claro para mim, né? Vamos começar falando dessa maneira errada, de interpretar esse texto. Em tudo dai graças, ou seja, agradeça a Deus por tudo o que acontece na sua vida. A maneira errada de interpretar esse texto é justamente isso: agradeça a Deus em tudo o que acontece na sua vida. É uma maneira, sim, equivocada de interpretar esse texto, porque existem coisas, como eu acabei de citar, que acontecem nas nossas vidas que jamais, presta atenção, jamais deveriam acontecer na sua vida. Coisas que Deus jamais desejou que acontecessem na sua vida, que Deus não planejou que acontecesse na sua vida, coisas que Deus não fez que acontecesse na sua vida, né? Muitas vezes nós nos apegamos àquela palavra, né, ou aquele dito comum, né, de que Deus está no controle de todas as coisas. Só que Deus nos deu livre-arbítrio. Deus, eu não gosto nem dessa palavra controle. Eu gosto de usar a palavra domínio soberano de Deus sobre a nossa vida. O domínio onde Ele nos domina, desde que nós falemos a Ele: Senhor, aqui no meu coração tem um trono para que Tu se assentes e domines sobre a minha vida. Aí Ele vem e reina sobre as nossas vidas, porque você abriu mão de dominar a sua vida, para que Ele domine sobre a sua vida, para que Deus domine sobre a sua vida. Então Ele domina e reina sobre a sua vida. Mas Deus não é um Deus impositor. Ele não é um Deus que fica aí, obrigando você a servi-lo. Ele é um Deus que quer que você o ame. Ele não quer que você o sirva por medo. Ele não quer que você o sirva por coação, né? A religião usa muito, né, esse lance do medo, para que as pessoas estejam ali fiéis àquela religião, fiéis àquela crença. Mas Deus não usa isso. Se Deus quisesse que todos desse planeta servissem Ele, bastava abrir assim, as nuvens e dar um brado, dar um grito assim, e todos iam cair tremendo de medo, reconhecendo Ele como Deus. Mas Ele não quer isso. Ele quer que nós o reconheçamos como Deus por amor. Então, existem sim coisas que acontecem na nossa vida que Deus não gostaria que acontecesse, coisas que Ele não queria que acontecesse na nossa vida, infortúnios que nós mesmos causamos, nós mesmos fomos atrás, coisas erradas que nós praticamos, que nós fizemos. E essas coisas
acontecem e não tem como nós agradecermos a Deus por isso. Nós vamos ler alguns textos aqui para você entender, né? Nós não podemos agradecer por alguma coisa que não tenha vindo de Deus. Não podemos agradecer por alguma coisa que não tenha vindo do Senhor. Não podemos agradecer por algo que contraria o caminho de Deus, contraria a vontade de Deus. Não podemos agradecer a Deus por algo que não reflita o seu amor, a sua bondade, a sua generosidade. Existem muitas coisas que não acontecem nesse mundo, existem muitas coisas que acontecem nesse mundo que não tem nada a ver com Deus. Pois ele deu esse mundo a nós. Você sabia que Deus deu para nós esse mundo? Olha o que está escrito no Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor. Os céus, lá onde Deus habita, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, os céus são os céus do Senhor. Ele domina, ele reina. Ele é o único Senhor desse lugar, mas a terra, quando tem um mas, né, tem um porém, mas a terra ele deu a nós, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, Salmo 115, 16, ou seja, os homens fazem muitas coisas que são iniciativas deles, aqui nessa terra, semeiam o mal, fazem injustiça, causam o caos, destroem a natureza, provocam catástrofes ambientais, matam, roubam, destroem, alimentam, alimentam a Satanás com essas obras. O diabo que é um ser derrotado, né, por Jesus Cristo na sua obra consumada da cruz, mas eles, homens, dão ao diabo combustível, dão ao diabo força de ação. Então, tem muita coisa que acontece nesse mundo que provém do homem e do que o homem deu ao diabo, do que o homem deu a Satanás. Você está entendendo? Tem muitas coisas nesse mundo que é o homem que tem que dar conta. Um exemplo, Caim. Lembra Caim, filho de Adão e Eva? Caim estava roxo de raiva por Abel, seu irmão. Roxo de raiva, nervoso. Deus não o impediu de fazer o mal. Deus não controlou as ações de Caim, porque Deus não é manipulador. Deus até disse a Caim, né? Se você for ver lá em Gênesis, você vai ver. Deus disse: Caim, o mal está batendo a porta aí do seu coração. O mal está querendo entrar no seu coração. Cabe a você, Caim, dominar. Porém, Caim não ouviu a Deus, como eu às vezes posso não ouvir a Deus, e você. Por quê? Porque nós queremos fazer o que nós queremos, entende? Então Caim ouviu a Deus? Não, ele não ouviu. Ele foi lá e abriu o seu coração para o mal, que Deus havia falado para ele: o mal está à porta. Aí o mal entrou. E o que aconteceu? Ele matou Abel, o seu irmão, injustamente. Deus ficou feliz com isso? Não. Simplesmente Caim colheu as sementes terríveis dessa atitude criminosa. Foi uma atitude criminosa. Então nós não podemos agradecer a Deus por coisas que vêm dele. Por exemplo, você acha que estava correto que Eva e Adão fizessem ali, prestassem um holocausto de gratidão, prestassem um culto de gratidão pelo que Caim fizera a Abel? Eles poderiam agradecer? Não. Acontece uma situação com você, é terrível, um ladrão, um homem mau te roubou, você vai agradecer? Não. Não foi Deus que fez aquilo, foi o homem mau. Talvez impelido pelo mal, impelido por Satanás, não foi Deus que fez aquilo. Então, aquilo não é algo para se agradecer. Diz aqui, em Romanos 8, 21, na NVI: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, sim, o homem mau pode vir e fazer o mal com você, roubar, te machucar, causar algum dano a você.
O diabo pode fazer esse mal através do homem, mas mesmo tudo isso pode Deus usar esse mal para o seu bem, entendeu? Deus pode, ele tem poder de fazer esse mal para o teu bem. Quando roubaram o nosso carro, o carro que nós tínhamos, eu e a Juliana, né? Roubaram o nosso carro. E olha, o Espírito Santo, quando a gente chegou ali no lugar que estava o carro não estava, na hora o Espírito Santo falou para mim, falou no meu coração: olha, quem fez isso foi o homem mau. Aguarde, espere o que eu vou fazer. E o que o Senhor fez foi maravilhoso, muitos sabem, né? O Senhor nos deu um outro carro muitas vezes melhor do que aquele. Ou seja, Deus usou aquela situação terrível para nos abençoar muito mais. Porque mais tem Deus para nos dar do que o diabo para nos roubar. Não é assim que se fala? Quando Jesus, olha só, quando Jesus estava olhando para Jerusalém, lembra? Quando ele estava olhando para Jerusalém, ele agradece a Deus, quando ele estava assim de fora de Jerusalém, olha, e ele começa ali a chorar, né? Ó Pai, eu te agradeço por essa cidade incrédula, porque essa cidade foi hostil com os teus profetas, eu te agradeço porque essa cidade apedrejou e matou os teus profetas, eu te agradeço, ó Pai, pela rebeldia do coração. Não, Jesus ele não fez uma oração de agradecimento. Jesus, ele chora a respeito de Jerusalém, ele não agradece. Ele não agradece. Deus, né? Ele está ali chorando, porque Jerusalém rejeitou, matou os seus profetas. Ele não agradece a Deus pelo que está acontecendo em Jerusalém. Quando em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres, ele também não agradece. Era hora de lamentar. Era hora de lamentar. Muitos textos na palavra de Deus assim, onde existe um lamento, não existe um agradecimento, viu? Quando Jesus soube da morte ali de Lázaro, Jesus, acredito que sabia todas as coisas, mas quando ele estava ali, ele não fez uma oração de agradecimento, ele chorou, Jesus chorou, ali junto com Marta, com Maria, todas as pessoas, naquele dia que depois a oração de Jesus não foi de agradecimento, foi uma oração de ressurreição para Lázaro, entendeu? Então, esse em tudo dai graças, fique ligado que você vai entender exatamente. Quando Davi comete adultério com Batseba, ele não ora a Deus agradecendo por aquele Ó Senhor, te agradeço por ter sido egoísta, assassino, te agradeço, Senhor, por ter sido trambiqueiro, roubar a mulher do meu soldado e fazê-la minha amante. Não, ele não ora assim. Ele não ora, Davi se arrepende, Davi chora amargamente, Davi lamenta, pede misericórdia, perdão a Deus. Ele faz uma oração não de agradecimento, faz uma oração de arrependimento, de confissão. Não é oração de agradecimento. Não é isso que diz o texto que nós lemos hoje aqui. Em tudo dai graças, não é isso. O que Paulo está dizendo, presta atenção, o que Paulo está dizendo nesse texto é que em tudo, em todo momento, diante de Deus, para com Deus, devemos ter um coração agradecido. Entendeu? Esse é o desfecho para tudo que eu falei até agora. Em tudo que acontece, em todas as situações, para com Deus, mesmo que eu tenha feito algo errado, eu não vou agradecer a Deus por aquilo errado que eu fiz, pelo mal que eu pratiquei, não. Ou por uma situação horrível que aconteceu comigo. Não. Se eu tenho que chorar, eu vou chorar. Se eu tenho que lamentar, eu vou lamentar. Agora, para com Deus, eu devo ter o meu coração agradecido. Porque tudo que nós vivemos, sabe, em tudo que nós passamos, o Senhor está ali com muita misericórdia. Em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para as nossas vidas. Então o que acontece? Nós temos que ter um coração agradecido. A gratidão não é um ato, a gratidão deve ser uma atitude permanente do nosso coração, um estado permanente diante de Deus. O em tudo dai graças é para você entender no nosso idioma. É isso.
sempre estar com o coração agradecido para Deus. Senhor, olha, apesar disso que eu estou passando, apesar disso horrível que aconteceu comigo, eu tenho o meu coração agradecido a Ti. Não por essa situação, mas agradecido diante de Ti. Sabe? Pois apesar de, o Senhor me deu a vida. Apesar de estar vivendo essa situação, apesar de estar colhendo coisas horríveis que eu plantei, Senhor, Tu és misericordioso, então eu sou agradecido a Ti. Sou agradecido pelo presente da vida. Sou agradecido, Senhor, por mais um dia, onde, Senhor, apesar de tantas coisas acontecerem, Tu estás comigo. Mesmo eu lamentando pelo que acontece, meu coração, quando se volta para Deus, não é um coração revoltado, não é um coração que cobra Deus de algo, é um coração que só tem gratidão. O em tudo dai graças é um coração que tem para com Deus gratidão. Esse coração a Deus só tem agradecimento, porque Deus sendo... Mas aí você pode perguntar para mim, ou perguntar para alguém, mas Deus sendo bom, né? Esse é um questionamento clássico, né? Por que Deus sendo bom não acaba com o mal? Por que Deus sendo um ser bom, então ele não acaba com esse mal todo? Para Deus acabar com o mal, ele teria que acabar com o malvado, com aquele que pratica o mal, inclusive eu, inclusive você, no dia que você pratica o mal, no dia que você faz alguma coisa ruim, você está praticando mal, você está sendo malvado, ou por vingança, ou por querer, resolver as coisas do seu jeito, e aí você acaba praticando mal com aquilo. Justamente se o Senhor fosse terminar com o mal, ele acabaria com você, acabaria conosco, acabaria com todos. Olha o que diz aqui Gálatas 6, do 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então entendamos hoje que esse texto bíblico, em tudo dai graças, realmente nos ensina a sermos gratos, e não como um ato isolado, mas como uma atitude permanente, sabe? Então nós, em nosso dia a dia, nós precisamos cultivar essa gratidão. No dia a dia nós precisamos, quando fazemos isso, quando nós fazemos isso, estamos com o nosso coração sempre agradecidos a Deus, é porque nós estamos agradecidos porque Ele nos dá o que nós não merecemos, e nisso nós destruímos a lógica do mérito, do merecimento. Porque quando você acha que merece muito algo, você nem agradece, não é verdade? Você, por exemplo, não agradece o seu patrão por ele ter pago o seu salário do mês. Você trabalhou lá 30 dias, aí caiu o salário no dia, aí você vai bater lá na porta dele: obrigado, patrão, porque você depositou o meu salário. Não, você talvez vá bater na porta dele para pedir aumento, achar que você merece mais do que aquilo. Porém, você não agradece por aquilo que você sabe que merece, né? Então, muitas vezes nós chegamos diante de Deus achando que nós merecemos, mas nós não merecemos nada. Nós temos que ter cuidado com isso, porque pendemos para achar que nós merecemos algo, e levamos isso para todas as áreas da vida, até com Deus. Senhor, olha, eu vim aqui na tua casa hoje para tocar, para cantar, cheguei cedo aqui, limpei a igreja, olha, arrumei as cadeiras, estou aqui agora, Senhor, 3, 4 horas antes da primeira pessoa chegar, Senhor, e agora eu estou aqui te louvando, estou aqui em jejum, estou falando em língua, estou aqui dentro da tua casa, eu mereço, Senhor, uma semana abençoada. Não, você não merece nada.
Você só deve agradecer a Deus por Ele te dar saúde para você chegar aí 4 horas antes de todo mundo, limpar, estar aí, né, no gás, louvar o Senhor. Tudo é graça do Senhor, tudo é graça, tudo é grato. Você deve ser grato, né? Porque senão não é só com Deus, você vai viver assim com todos, né? E vai cobrar as coisas boas que você faz para as pessoas, né? Você cumprimenta uma pessoa e fala: olha, eu te cumprimentei, você não me cumprimentou. Eu fui no seu aniversário, você não foi no meu. Eu escrevi para você, você não escreveu para mim. Eu fui generoso com você, você foi mesquinho comigo. Você está entendendo? Aí você sempre faz algo achando que merece, né? Eu dou um like aí nas suas fotinhas, né? Nas suas fotos, mas você nem se importa em fazer o mesmo no meu, né? E assim vai, a mãe para o filho: olha, eu parei de estudar, eu parei de trabalhar por conta de você, meu filho. E você não me respeita, você é um ingrato, você não tem vergonha de ser assim. Sabe? Então as pessoas vão fazendo as coisas por merecimento, né? Eu faço mais que você, eu te perdoo, você não me perdoa, eu te sirvo, você não tá nem aí para mim. Isso pode acontecer no casamento, isso pode acontecer entre irmãos, pode acontecer entre amigos, sabe? Em um relacionamento de afeto, quando vai para esse lado, passa a ser um relacionamento de competição, de cobrança, baseado em méritos. Eu dou tanto a você e eu mereço que você se dê a mim. Eu sou o seu marido e tenho direito disso ou daquilo. Sabe, é tudo uma coisa de mérito. Então hoje acalme o seu coração e cultive um coração agradecido para com Deus, para com as pessoas. Pare de olhar para tudo e ver o pior das coisas. Pare, sabe, as coisas não são como eu quero, as pessoas não são como eu quero, as coisas não são como você quer, as pessoas não são como você quer. Então, sabe, não se isole, sabe? Porque se você entrar nessa, você vai se isolar, você vai ficar sozinho, você vai dizer: eu sou mais eu devia casar comigo mesmo, eu devo ser amigo de mim mesmo. Não faça isso, sabe? Não entre por esse caminho de morte. Nós precisamos nos relacionar, mas não podemos ser controladores do mundo, controladores das pessoas, não podemos obrigar ninguém a gostar de nós. Ainda mais quando você alguém que está justamente precisando disso, precisando de mudança também, precisando de melhora. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. O coração alegre deixa o rosto formoso, mas quando nós temos um coração dolorido, amargurado, o espírito se abate. Você olha para a pessoa, ela está amargurada, ela está envenenada, sabe? Então vire a chave hoje do seu coração, seja grato a Deus pela vida, pela salvação, grato a Deus pelas lutas, grato a Deus pelo que Ele te ensina, por Ele agir na sua vida, pela salvação. Sabe, agradeça ao Senhor por tudo isso. Provérbios 22:10. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Por mais que eu me esforce, jamais eu vou conseguir substituir a bênção do Senhor, a bênção, a dádiva, o que vem dele, a prosperidade, a alegria, o amor. Sabe, por mais esforço que tenhamos, nada pode substituir o que vem de Deus. Só Ele pode nos dar. Ele está com você. Se alegre, coração agradecido. Então hoje, meu irmão, o em tudo dai graças, esse versículo em tudo dai graças, é para que você tenha o coração agradecido. Sabe? Como eu não entendi em algum momento, puxa, como que eu vou dar graças por isso? Como que eu vou dar graças por isso? Não. Jesus quando olhou para Jerusalém, ele chorou. Quando ele estava com Lázaro ali morto e aquelas pessoas que ele amava lamentando, chorando, ele também chorou.
Sabe, quando algo necessita do nosso choro, quando algo necessita da nossa contrição, quando algo necessita do nosso arrependimento, sabe, é isso que tem que haver. Muitas pessoas, às vezes, cometem algo errado e ao invés de se arrepender, elas estão ali, Deus, obrigado porque tu és um Deus compassivo e eu te agradeço porque tu me entendes. Olha só, eu fiz essa palhaçada toda aqui, eu prejudiquei a mim, prejudiquei a todos que estão ao meu redor e agora eu te agradeço por isso. Não, meu irmão, você tem que fazer como Davi fez, se arrepender. Olha, Senhor, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço nada, estou aqui, em total descrédito diante de ti. Eu me arrependo disso, eu me arrependo do que eu fiz. É uma oração de arrependimento. Então não vamos cruzar as ideias, tá? Devemos ser gratos a Deus pelo que Ele é para nós. Pelo que Ele é para nós. E mesmo agora, nós não podemos fechar os olhos para o que nós fazemos de errado, não podemos fechar os olhos para o que acontece de errado ao nosso redor, seja na nossa casa, na nossa igreja, no nosso país. Não, eu tenho que orar por cada coisa de uma maneira, porque aqui Paulo está dizendo de oração, né? Então, quando nós olhamos uma situação de arrependimento, é preciso arrependimento, então vamos orar por arrependimento. É uma oração para a ressurreição, então vamos orar por ressurreição. É uma oração para que haja cura. Então nós vamos tomar a autoridade que Jesus nos deu e vamos impor as mãos e vamos declarar cura para aquela vida. E em todas essas coisas vão cooperar para o nosso bem. E por todas essas situações, para com Deus eu sou grato. O meu coração é grato para com Deus. Então hoje eu quero que para com Deus o seu coração seja grato, porque talvez não seja o seu caso, e glórias a Deus por isso. Se você não é uma pessoa que fica ali cobrando a Deus das coisas. Primeira coisa, se você está cobrando a Deus, é porque você acha que você merece. E eu quero te informar, meu irmão, você não merece nada. Eu não mereço nada. Tudo que Deus nos dá é porque Ele é amor, porque Ele é bom. E Ele dá não porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Então, para com Ele, o nosso coração tem que ser agradecido. E mas se acontece uma situação que eu não entendo, uma situação que uma situação terrível, puxa, uma pessoa ali, um ente querido meu faleceu, morreu, por que eu vou estar agradecido a Deus por essa situação? Não, eu vou lamentar. Eu posso agradecer a Deus porque essa pessoa foi um servo do Senhor, essa pessoa foi uma pessoa que realmente foi exemplo para mim, essa pessoa foi uma pessoa que me abençoou, então eu agradeço, Senhor, obrigado por tu teres permitido que essa pessoa, né, eu a conhecesse e pudesse, Senhor, usufruir de sua amizade, de seus conselhos, das suas bênçãos. Obrigado por isso. Mas na questão que se ela partiu, então eu vou lamentar, então eu vou, né, estar naquele momento de acordo com o que está acontecendo. Não vou ser hipócrita com aquilo, entendeu? Nós precisamos ser pessoas realmente verdadeiras, porque senão, sabe, você não consegue enganar o seu coração, sabia? Você não consegue enganar o seu coração, e nem Deus quer que você engane o seu coração. O que está no teu coração tem que ser genuíno para com Deus. Então, por isso, hoje, vamos virar a chave do nosso coração em relação a Deus. Em relação a Deus. Muitas pessoas acham Deus injusto, acham Deus mau, acham Deus manipulador, acham um monte de coisas de Deus errado. E por isso não tem essa gratidão ao Senhor. Quais os conceitos errados que você tem em relação a Deus? Talvez esses conceitos errados tenham feito com que você não seja uma pessoa agradecida. Você seja uma pessoa ingrata. Você seja uma pessoa que não consegue louvar a Deus pela vida, não consegue jubilar a Deus, diante de Deus, pelas vitórias do seu dia a dia.
Eu quero orar com você hoje para que isso mude, para que isso saia da sua vida de uma vez por todas. Vamos orar? Pai querido, nesse momento, Senhor, sim, eu te agradeço. Te agradeço por estar com meus irmãos, estar aqui, Senhor, trazendo essa palavra de esclarecimento, para que, Senhor, repreender das nossas vidas esse espírito de ingratidão, esse espírito de cobrança em relação a Ti, Senhor, em relação também às pessoas, essa lógica do mérito que, Senhor, fica rodeando o nosso coração, rodeando a nossa mente, essa lógica de que merecemos, que somos dignos, Senhor, que isso não ocupe o nosso coração, mas sim que o que ocupe o nosso coração nesse dia seja uma extrema gratidão por termos um Deus maravilhoso, por termos a salvação em Jesus Cristo, por termos amor no nosso coração, por termos o Espírito Santo habitando no nosso coração e, Senhor, poder viver dia a dia o fruto desse Espírito Santo nas nossas vidas. A alegria, a paz, o domínio próprio, a misericórdia, que a cada dia nós possamos agradecer por tudo isso que esse Espírito Santo gera nas nossas vidas, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Eu quero, Senhor, declarar hoje uma semente de gratidão no coração de cada pessoa. Uma semente de um coração agradecido para com Deus. E uma consciência do que acontece na sua vida muito clara para você realmente não mascarar nenhuma situação. Se é erro, conserte a tua vida. Se é momento de arrependimento, se arrependa. Se é momento de mudança, mude. Se é momento de consciência, se conscientize. Mas para com Deus, agradeça por todas estas possibilidades que Ele permite na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.